Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome de Jesus. Nós já fizemos abordagem até o versículo 25, na verdade a leitura, não é? Vamos ler agora do versículo 26 ao versículo de número 56. Lucas capítulo 1. Sugiro que você abra sua Bíblia e acompanhe conosco esta leitura em nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos nossos ouvidos a tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria:
A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios ricos. E auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Louvado seja o nome de Jesus, de quem trata-se aqui o anúncio, né, do nascimento. Louvado seja Deus. Bem, nós já fizemos abordagens sobre o nascimento de Jesus nos outros 2 evangelhos chamados sinópticos. O livro que estamos lendo no momento é o de Lucas, mas já lemos o livro de Marcos. Glória a Deus. E abordamos sobre o nascimento de Jesus, o anúncio, né? Precisamente desse nascimento, porque o nascimento aqui no livro de Lucas se dá no capítulo 2. Louvado seja Deus. E abordamos no livro de Mateus. Mas eu estou folheando aqui o livro de Marcos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Marcos é bem, assim, direto já ao assunto com relação ao nascimento de Jesus. Não há uma descrição minuciosa, não há detalhes do nascimento do Senhor Jesus, né? Como temos em Lucas e como temos em Mateus. Como temos em Lucas e como temos em Mateus detalhes do nascimento de Jesus, do anúncio, não é? Do nascimento de Jesus. O que eu quero pontuar aqui é que, nessa leitura que fizemos, versículo 27, uma virgem desposada com um varão cujo nome era José. Em outra versão, ou o entendimento desta palavra, na verdade, o entendimento desta palavra desposada, né? Isto já significa que havia um comprometimento informal de Maria com José diante de Deus. Eles então já estavam casados. Porque casamento para Deus é união de alma.
já havia um pacto aqui inviolável. Era tão inviolável que a infidelidade seria punida com morte, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23 e 24. Preciso saber e lembrar, né, que se trata do povo judeu, isso aqui. Louvado seja Deus. E especificamente falando da casa de Davi, de quem Maria era descendente, como José também era descendente, conforme diz, louvado seja Deus, o capítulo 2, o versículo 4 de Lucas. E quando a gente lê o livro de Oséias, no versículo 32 e 69, a gente vê exatamente o entendimento que esses versículos já dão a entender exatamente que Maria e José eram descendentes de Davi. Louvado seja Deus. E o pacto, ou o fato dela estar desposada, já dizia que era algo inviolável ali. Versículo 23 de Deuteronômio 22. Deuteronômio capítulo 22, versículo 23. Quando houver moça virgem desposada com algum homem, e o homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. Está dizendo exatamente de alguém que abusasse da moça já comprometida com outro homem. E no caso, alguém fosse lá e a estrupasse. Né? Ela tinha que gritar por socorro. Caso não gritasse, dava a entender que ela não tinha pedido socorro, e aí seria punida com apedrejamento até a morte, tanto ela como o estrupador. Mas o versículo foi lido, o Deuteronômio 22 e 23, para mostrar que já havia um enlaçamento de Maria com José diante de Deus e diante da lei, né? E por isso que quando Maria, por obra e graça do Espírito Santo, aparece grávida, José não sabendo, diz Mateus capítulo 1, versículo de número 18 em diante. Louvado seja Deus. Inclusive, Mateus 1:19 fala que José era marido dela. Não querendo difamar, intentou deixá-la secretamente. E está projetando isso em seu coração, em sua mente. Vai dormir. E aí o anjo do Senhor aparece para ele. Esse anjo do Senhor
não era o mesmo que apareceu a Maria, o Gabriel, não é? Gabriel apareceu a Maria. Gabriel era um arcanjo na categoria dos anjos. Então, a categoria de Miguel, angelical, era semelhante à categoria do inimigo das nossas almas, que deixou de ser querubim de luz, né? Arcanjo deixou de ser um arcanjo, deixou de assistir diante de Deus. Voltamos ao caso aqui de Maria e José. O anjo do Senhor era, no Velho Testamento, uma teofania, uma manifestação de Deus em forma de anjo. Era o anjo que recebia a adoração, porque ele trazia consigo exatamente as credenciais divinas. Era uma pré-manifestação de Deus em forma humana. O que agora já é anunciado, o Emanuel, que traduzido é Deus conosco, em cumprimento ao que disse o profeta, que a Virgem daria luz a um filho e ele seria chamado Emanuel. E que agora os pais deveriam colocar o nome do primogênito. Por que primogênito? Porque foi o primeiro filho de Maria. Ou seja, isso não descredencia Maria em nada, nem macula Maria em nada, mas Maria só teve como virgem Jesus Cristo. Depois ela teve outros filhos. Por isso que ele é o primogênito primeiro. Maria teve outros filhos depois de Jesus. Então há uma interpretação errada quando subentende que Maria tenha continuado virgem. O fato dela não ter continuado virgem não a descredencia em nada como bem-aventurada. A questão da devoção a Maria, a questão da idolatria que se faz a Maria, não é porque ela deixou de ser virgem, ou porque teve outros filhos de forma natural. Não. É porque mesmo que ela continuasse virgem, a adoração só se deve ser dirigida a Deus. Até porque Maria morre e não ressuscita. Ela está, a exemplo de Pedro, Tiago e João, esperando o arrebatamento da igreja para ressuscitar e subir ao encontro do Senhor Jesus nos ares. O anjo do Senhor aparece para João e lhe diz que recebesse Maria como sua mulher, porque o que nela estava gerado fora do Espírito Santo. E ela daria à luz ao menino e pôr-lhe o nome de Jesus, que significa Salvador. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Então esse anúncio, ele é glorioso porque transcende a perspectiva humana que se tem da pessoa de Jesus. Mas como eu estava falando no começo do casamento, né? Que mesmo com a informalidade já havia sido convalidado por Deus, porque casamento é a união de almas. Louvado seja o nome do Senhor. E o anjo atesta isso, dizendo a José: recebe Maria como tua mulher. E o texto de Mateus 1,19 já diz que José era seu marido, era marido de Maria. Então não houve nenhuma contravenção do divino nesse apoderamento do corpo de Maria para ela gerar Jesus durante os 9 meses de gestação. Esse anúncio também é Jesus entrando pela porta deste mundo, que é o ventre materno. Jesus entrou pela porta e em seu ministério Jesus diz: quem não entra pela porta é o ladrão e salteador. O ventre da mulher é a porta de acesso a este mundo. E Jesus vem a este mundo por esta porta, o ventre materno. O ladrão e salteador, ele não entra pela porta, que é o inimigo. Ele invade a vida das pessoas. Por isso que em Apocalipse 12 está escrito: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E este anúncio do nascimento de Jesus é glorioso. Louvado seja Deus. Porque não era o anúncio de um cidadão comum, de um qualquer. Era o anúncio do nascimento. Essa expressão filho de Deus, a gente tem lidado com ela e vai lidar sempre, não é? Que a expressão filho aqui, louvado seja Deus. Dá para entender exatamente que foi gerado, não é? E o que é que foi gerado? Foi gerado o corpo. Foi gerado o corpo. Observe Hebreus capítulo de número 10. Hebreus capítulo de número 10. Em que está escrito, no versículo de número 5, pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Corpo me preparaste. O que foi gerado foi o corpo. Neste corpo, quem passou a habitar foi o Espírito Santo. Porque Jesus, ele é Deus em forma humana. Jesus não é uma segunda divindade. Jesus é o nome dado a essa manifestação visível em carne de Deus. Por isso que o profeta o chama de Emanuel, que é Deus conosco.
o nascimento propriamente dito de Jesus, do qual a gente vai falar, obviamente, ainda no capítulo 2 de Lucas, mas já falando aqui, ele é exatamente essa transformação, essa metamorfose, ou essa encarnação, não é? Como está escrito em João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Filipenses capítulo 2, nos diz a Escritura Sagrada, no versículo de número 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, este anúncio é o anúncio glorioso da presença de Deus entre os seres humanos, em forma humana. Louvado seja Deus. Por isso que no versículo 49, porque me fez grandes coisas o poderoso e santo é o seu nome. Maria faz referência a isso, né? Mas não era esse versículo que eu queria citá-lo agora. Pronto. Isabel, no versículo 42, diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me provém a mim isto, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Está falando do seu Senhor, o Criador do céu e da terra, aquele a quem Zacarias lhe queimava incenso, que era diante do Senhor, no altar, dentro do templo, que Zacarias queimava incenso. E era este que estava agora dentro do ventre de Maria. Porque o Espírito Santo, glória a Deus, a envolve com virtude. O Espírito Santo é o próprio Deus. Por isso que no versículo 35 diz que o que haveria de nascer dela seria chamado Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aí você diz: pastor, como é que pode ser isso? Amados, o versículo 37 já responde: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Não? E aí está um dos anúncios mais gloriosos e de mais importante para a vida do ser humano: a manifestação visível de Deus entre nós. Quero terminar essa abordagem de hoje dizendo exatamente isso a você: Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus em forma humana, é o Emanuel. Então adore a Ele, exalte a Ele, engrandeça a Ele, glorifique a Ele, a Jesus, cujo nome está sobre todos os nomes,
perante o qual se dobrarão todos os joelhos e confessarão todas as línguas, aleluia, que Ele é o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, agora nós vamos de música prepararmos o coração para orarmos, para invocar o nome deste, que é bendito para todos sempre. O Senhor Jesus Cristo, o Deus da glória. Amém, amados? Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.